Oi, gente, estamos de volta. Eu tô aqui focado nessa cadeira que gira. Érica tá me encarando aqui já, porque a cadeira era dela, mas já Não, essa cadeira não era minha, ela é minha. Eu comprei, investi. Foi R$ 180. E Paulo tomou de conta. Entendeu? Cheguei aqui, ocupei o espaço, sentei na cadeira. Tô aqui amando, só girando pro lado pro outro, pro lado pro outro, pro lado pro outro. Tô feliz da vida já. Muito mais feliz hoje, Jimmy Macedo, que já está ali. Nossa voz onipresente. Diga oi, Jimmy. Olá, pessoas. Gargalha agora, não, Jimmy. digo olá. Gargalha, Jimmy. Não vou gargalhar. Mas, ai, que triste, entendeu? Ele tá gargalhando, O shade logo cedo. Ele gargalhou, você conseguiu. Pronto, ó. Quem voltar um pouquinho e aumentar bastante o volume vai escutar ouvir. eu gargalhando. Pronto, olha. Isso é uma Superei o shade de Jimmy Macedo. Mas eu estou realizado hoje de Jimmy Macedo. Sabe por quê? Porque o assunto desta conversa é uma coisa que me apetece profundamente. Não me diga. Telenovelas, Érica Souza, que está aqui comigo. Olá, Paulo Júnior. Nós somos o quê? Velhas noveleiras. Velhas noveleiras. Jovens senhoras. É. E Noveleiras. Bia trouxe o chá. Só falta o chá para nós Isso. sermos Só falta velhas o chá completas. Estamos aqui também com Bia Souza, que é uma Olá. jovem senhora. Uma jovem senhora de 25 anos. Exatamente. E como qualquer jovem senhora que se preze, também já assistiu muita novela aí pelo meio do caminho da vida. E anseia pelos que estão por chegar. Exato. Sei exatamente como é esse A convivência sentimento. com o Paulo, né? Olha, eu tô conseguindo. Arrasou, Sei parabéns, exatamente amiga. como é esse sentimento. Mas vamos lá. Por que a gente resolveu falar sobre telenovelas hoje? Porque 97% da população brasileira assiste... Isso, esqueci, mas tem no TCC de Paulo. Esse dado já está levantado. E em 2020, 97% da população brasileira assistiu ao menos 1 minuto da programação televisiva. Ou seja, a TV ainda é muito significativa, contrariando todo e qualquer estudo que diz que a internet é imbatível. No Brasil, a TV segue sendo o principal veículo de massa. E a telenovela é o que? O principal produto desse veículo de massa. Ou pelo menos um dos principais produtos, né? Angaria uma audiência gigantesca, debate temas cada vez mais atuais, cada vez mais relevantes e ocupa a sala de casa, né? A TV continua no centro da sala de casa, então continua levando a aspectos e questões muito relevantes para o cotidiano. A prova então vamos disso- falar de telenovela, vamos! Eu já vou endossando, né, a discussão. A prova disso é a Netflix, a grande, né, maravilhosa rainha do stream, está investindo em novelas, inclusive contratando grandes nomes das grandes emissoras da TV aberta. O mais massa da novela é porque, assim, tem novela no Brasil para todos os públicos. Sim. Tem novela para criança, tem novela para evangélico, tem novela para idosos, tem novela para pessoas espivitadas, tem novela para tudo que você imaginar na E face é da terra. um produto com Atende muito- todas as linguagens. E é um produto que ganhou muito a nossa cara, assim, ganhou. Sim. As telenovelas brasileiras têm muito um jeito brasileiro de produção e retratam, na maior parte das vezes, muito bem o cotidiano de parcelas da população, assim, de modo recortes, às vezes, muito específicos, mas conseguem trazer um retrato, às vezes, fiel, às vezes nem tanto, assim. Mas, assim, conseguem endereçar Por discussões muito tempo foi interessantes. muito Leblon e Copacabana, por muito Exatamente. tempo. É tão engraçado que eu não sei se vocês têm esse entendimento, mas quando a gente quer dizer que uma coisa ficou... não ficou de tanta qualidade, a gente diz, "Ixi, isso aqui foi muito novela mexicana." Sim. Porque isso não é uma novela, é um drama, realmente. É uma coisa. Nossa, que novela! Isso é uma novela que é uma coisa que rendeu muito, que a gente teve que esperar. Mas quando uma coisa é assim, ridícula, vale, isso é uma novela mexicana. Novela mexicana. Porque a novela brasileira está em outro patamar. Tanto que Porque a gente tá vê acostumado com a maior e melhor indústria de de novela novelas do mundo, que né? vende para todo mundo, Exatamente. né? Eu vi, acho que foi o Cauã Raymond dizendo que uma vez ele chegou num país, não vou lembrar qual, e as pessoas clamavam por Jorgito, que era Jorginho, né? Era em Avenida Brasil. Jorgito, e essa história. Essa magia. O William Bonner já contou que uma vez ele estava em um outro país, eu acho que era no leste europeu, e, tipo, ninguém reconhecia o William Bonner. E, em um dado momento, ele se identificou como comunicador brasileiro e alguém citou novela. E ele disse que tinha no celular dele várias selfies com várias... Fez a festa. Tal hora Virou tomaram o celebridade. celular dele e saíram mostrando, olha aqui. Exatamente. Que as nossas novelas são muito, muito nisso. Muito Histórias pesadas. contadas no saudoso Melhores do Ano, quando era Faustão. Foi. Apresentado por Faustão. Eu não lembro. Foi. Melhores do Ano.
Exatamente. Em um Melhores do Ano Perdido, aí alguns anos atrás, ele contou essa história. Essa história dele que ele rendeu muito por causa da história das novelas. E todo mundo tem a sua novela favorita, a sua novela que lhe emocionou. E o Brasil trata a novela com respeito de... Vou contar um fato. Teve o primeiro beijo entre homens, beijo significativo, né? Foi naquela... meu Deus do céu. Foi de Félix? De Félix. Amor à Vida. Amor à Vida, que foi Félix e Carneirinho. Isso. E eu me lembro que eu estava num evento em São Paulo. E na noite que ia acontecer o tal beijo, né? Que já estava agendado, colocaram um telão do tamanho dessa parede aqui, todinho, para transmitir. Era de repente, nossa, esse evento tão de tecnologia, as pessoas... Ninguém vai querer. Né? Todo mundo parou para assistir a novela e parecia gol do Brasil na Copa do Mundo, na hora do... eu me lembro dizendo que foi a primeira vez que eu saí no Jornal Nacional, porque o Jornal Nacional cobriu a gente assistindo o coisa, e tá eu assim no chão, batendo as perninhas, comemorando o fato desse beijo, que era um beijo que foi muito adiado. Paulo é a melhor pessoa para falar nisso, que é o foco de pesquisa dele, mas a gente esperou muito, muito, muito por isso. Porque já tem, assim, eu me lembro de outras expectativas, como uma boa fofoqueira, já consumia revistas antes dos portais de notícias, celebridades, essas coisas. E sempre assim, fulano e fulano vai ficar junto. E não. E eu me lembro, né, porque eu sou muito mais velha do que vocês, então eu cresci vendo novela na década de 90 inteira. Assim, eu me lembro de Roque Santeiro, eu me lembro de eu pequena, de Tieta. Não assistia muito porque a mamãe botava para dormir cedo, mas quando tinha horário de verão, que a novela passava mais cedo, eu lembro de acordar, porque eu já estava dormindo, porque eu dormia muito cedo, e ver a novela e ficar prestando muita atenção naquilo. E eu me lembro muitas vezes que o casal gay da novela era o casal que matavam. E em 2005, um amigo meu falou assim, a novela só criam casais gays para matar. E eu nunca tinha, assim, eu via aquilo, acompanhava com naturalidade. Ou, no mínimo, levar uma surra. Mas não era um problema, assim, porque quando assim, os casais gays, eles... É um outro ponto, eles nunca vinham a público, e quando vinham, acontecia um acidente, assim, já destruíram um shopping, Exatamente. Destruíram um shopping para matar um casal gay. Eu me lembro que nessa mesma novela de Félix, o Carneirinho, ele namorava com... Vai me dizer o nome do ator? Com o Marcelo Antoni. Com o Marcelo Antoni. E eles eram um casal. Isso. Um casal de verdade. Moravam juntos. E nunca na novela inteira, teve nenhuma cena de intimidade. Não. E o personagem do Marcelo Antoni não era gay, ele era bissexual, né? Isso. E que não era tratado dessa forma. Tanto que as pessoas dizem assim, ele virou homem, né? Isso. E ele viveu uma experiência romântica com a... personagem da Danielle Vinci. E, nossa, era um tesão toda hora, uma paixão exorbitante. Eles se agarravam em todos os momentos. E no relacionamento que ele tinha com o personagem que era par romântico com ele, não aconteceu nunca. E que no começo da novela era um relacionamento muito mais vívido. Isso, assim, isso. Eles tinham, assim, estavam em uma ótima fase da relação. De ter filhos, assim, de planejando ter filhos e tal. Seja, eles estavam em um momento vívido da relação. E não tinha um mínimo de afetividade, não mostrava. No momento que a bissexualidade dele veio para a pauta. Para a pauta, que ele foi se relacionar com mulheres, era muito intenso. Era tudo muito intenso. Aí foi quando me caiu minha ficha. Eu digo, poxa, realmente... Não tem esse espaço. Não tem esse espaço. Hoje a gente vê com muito mais tranquilidade, assim. Não tão comum nos horários mais centros, mas nos horários mais dos folhetins das 11 horas, né? Isso. Que são os mais calientes, a gente vê algumas obras que encaram com isso melhor, né? Com mais tranquilidade, sem esse tabu, sem essas... Longe de ser nas mesmas proporções, longe, né? Claro que sim. Era nisso, né? Essa visão. Tanto que quando Paulo conversou sobre o objeto de pesquisa dele, foi a primeira coisa que eu falei. Eu disse, pronto, é uma coisa que me indignava, porque quando ele era só gay, não tinha afetividade, não tinha nada, um mínimo de carinho, nada nenhum. No momento que ele começou a se relacionar com mulheres, uma relação hétero... Descobriram Mas eu não sei se tu lembra, mas era intenso. Tipo assim, eles se pegavam em todos os lugares. Todos os dias tinham cenas muito quentes deles dois. E assim, eu lembro... Assisti muito Amor à Vida. Me incomodava muito aquilo. E assim, tinha um contrapeso muito grande, porque ao passo que você tinha um casal
enfim, homoafetivo, que era Heron e Nico, ali uma relação, no começo da novela, extremamente viva, eles estavam numa Sim. fase boa, planejando filho, ou seja, eles estavam vivendo um amor tórrido. Público, né? Público, sem, nítido, assim. sem armário, sem nada. As cenas de intimidade do casal eram totalmente vedadas, isso Verdade. não existia. Não existia. Em compensação, você tinha um contraponto interessante, que era um casal interpretado pelo Caio Castro e pela Maria Casadeval, Sim. que era um casal de médicos que se conheceram no hospital. E eles tinham cenas louquíssimas, assim, cenas de sexo louquíssimas, que iam ao ar em horário nobre. E assim, eles transavam em todos os espaços, em qualquer lugar, assim. E só para isso não havia nenhuma censura. Isso, né? exatamente. Para essa demonstração de afeto não havia nenhuma censura. E para uma demonstração de afeto de um casal constituído, enfim, com uma história e público, havia toda uma censura, uma poda, enfim, tudo mais. E sempre me chama muita atenção que, para demonstrações públicas de afeto na telenovela de casais homoafetivos, você tem que, assim, o autor tem que batalhar uma novela inteira, assim, porque para sair o beijo entre Félix e Nico, assim, foram 221 capítulos, assim. E também, se tivesse tido rejeição do público em saber que ia ter a cena, ele já não ia colocar. Como aconteceu em várias outras obras. E é muito significativo, assim, a gente pensar algumas coisas que, por exemplo, foram 221 capítulos, aí teve o beijo entre Félix e Nico, Matheus Solano e Thiago Fragoso. Tivemos um beijo aplaudidíssimo, assim, aclamado, esperado, desejado. Assim, o frustrante seria não tê-lo. Né? Aí a gente acha que foi um passo mara, assim, super significativo. Abrimos portas. Mas aí você tem folhetins em sequência que tentam burlar essa regra da construção, né, que havia sido estabelecida por folhetins antigos para essa demonstração de afeto, e eles são altamente rejeitados. Você tem, em Família, por exemplo, tem uma história da Tainá Miller e da Giovanna Antonelli, que é um casal lésbico. Lindas, que se formam ao longo da trama. As noivas, né? Isso, e assim, a novela, ela tinha problemas, mas o casal é altamente rejeitado, assim, não é a novela rejeitada, a novela tinha seus problemas também, mas o casal era rejeitado, né, porque assim, ficava muito aquele questionamento, eu lembro de ler coisas, comentários na internet, e outras pessoas, como é que a personagem da Giovanna Antonelli começa a novela casada com o Reinaldo Giannichini. Eu acho que também começa da construção da história, porque tem a ideia de que ela virou sapatão. A mulher sapatão convenceu ela a ser sapatão. Porque se tivesse sido uma pessoa de boa, assim, acho que já teria mudado um pouco a ideia, mas só reforçou a ideia de que foi uma sapatão que chegou lá e desgraçou a família dela. Desgraçou a família. Que assim, também, tipo, aí já é um problema bem mais social do que da telenovela. Que é essa dificuldade que a gente tem, que eu digo sociedade, de compreender a bissexualidade, né? Porque assim, ou você é hétero ou você é gay, assim. Não existe a bissexualidade em momento algum, em situação nenhuma. Então, na hora que se manifesta na telenovela, é esse raciocínio que vem, assim. Mas a bissexualidade é uma pauta muito recente. Eu digo muito, assim, no meu ensino médio não existia bissexualidade. Tá ficando louco, tá querendo dizer o quê? Que na década de 90 não tinha bissexualidade? Não tinha. Porque ninguém falava, ninguém usava esse termo e ninguém tratava isso com normalidade. Existiam outros termos pejorativos que se usavam para as pessoas que se relacionavam com ambos os sexos. E era, assim, a pessoa fora da curva. E, assim, sempre colocava isso. O menino que é bi, ele não era bi, ele era um viado que enganava as meninas. Fulaninha é sapatão, mas pra enganar a família. E assim, ainda era termo mais pesado, assim, tipo assim, é porque ela é quenga mesmo, ela é puta, ela não consegue se controlar e fica com tudo no mundo, né? Então, essas divisões de sexualidades, elas são muito recentes. São extremamente. Assim, e essas discussões públicas, elas são muito recentes. Assim, Tanto que, assim, as pessoas da minha idade, da minha geração, as pessoas que foram adolescentes na década de 90, eles não têm esse entendimento. Por isso que é tão comum. Hoje, os jovens, muito cedo, conseguem conversar, né? Por exemplo, os filhos conseguem conversar. Eu tenho filhos adolescentes em casa e a gente conversa abertamente sobre isso. E para eles esse entendimento é muito fácil. E eu tenho várias amigas da minha idade que hoje se questionam sobre a bissexualidade delas. Entendeu? Hoje, mas assim, cara, porque eu não conseguia pensar nisso. Até porque a sociedade colocava a gente dessa forma. E para a mulher é muito mais complicado. Porque a mulher, quando ela casa e constitui família, como é que ela vai deixar tudo para virar sapatão?
Esse conceito do virar sapatão. Virar sapatão. E assim, eu acho que daí vem essa questão assim, da telenovela como um espaço de debate público. Porque assim, eu sempre tive muita afeição pela telenovela por uma série de motivos. E com o tempo eu fui ganhando essa percepção de que a novela é um espaço importantíssimo de debate público. Assim, porque eu noto muito isso, eu notava mais antes, hoje menos. Mas que a novela era e foi durante muito tempo tratada como um produto menor. Sim. Assim, um produto inferior das artes. Das artes. Assim, fazer cinema é maravilhoso. Ator de novela. Isso, fazer cinema é maravilhoso, fazer teatro é maravilhoso. Mas fazer novela... Assim, havia um demérito para esses profissionais. Assim, às vezes as próprias emissoras que ganhavam assim, rios de dinheiro, alcançavam picos gigantescos de audiência, mas ainda tratava o produto como um produto um pouco menor e tudo mais. Assim, e não enxergava a potência que existia ali. Assim, a gente demora. Eu noto muito isso hoje, às vezes, da nossa geração. Né? Assim, acho que a nossa geração ainda tem um olhar muito depreciativo para a telenovela, assim. Não compreendendo, talvez, duas coisas significativas, que é o papel que a TV desempenha no nosso seio ainda, né? E o papel que esses produtos desempenham em conjunto, assim. Porque, assim, acho que é uma discussão, tipo, pelo menos para mim ainda, muito rasa, a compreensão de que a internet já dominou o espaço público. Não. Se ela está longe de fazer isso. Principalmente no nosso país, onde as pessoas... nem todo mundo tem acesso. Exatamente. Eu não sei os números exatos, mas o acesso à internet não é universal e está longe de ser. E a gente ainda tem que pensar que... de que maneira esse acesso se dá. Porque uma coisa é você ter uma conexão permanente, qualificada, e outra coisa é você ter uma conexão precária. Isso. Assim, só isso já dá... Assim, o acesso é muito diferente. Agora, TV... É popular. TV, assim, pode não haver nada. O governo distribuiu o negócio para quem queria converter o sinal. Converter o sinal. Pode não haver nada na casa, mas haverá uma antena parabólica e uma televisão. Haverá. É uma o mundo discussão chega àquela casa, aquele ambiente, pela televisão. Sim. É uma questão que parece que a cabeça das pessoas é muito fechada, porque é um país que hoje... que nega quem veio antes. Porque quando chegou a TV começou a dizer que o rádio ia cair. Chega a internet disse que a TV vai cair. E tá o jornal impresso e o rádio ainda estão Ainda estão aí. Se remodelam, se refazem. Porque se não tem uma TV, tem um rádio. A questão da novela passa muito pelo fato das pessoas entenderem que a internet é um canal e não um formato. A novela ela é um formato. É uma forma de contar uma história. Isso. E é tanto que, por exemplo, hoje a gente não tem sinal de TV no nosso quarto. A gente só tem a Smart TV, só tem streaming. A gente assiste novela, várias novelas, pelo Globoplay, pelo streaming. E as pessoas... Globoplay paga nós. A internet vai acabar com as novelas. Não vai, porque a internet é só um canal. Se os grandes produtores de conteúdo entenderem que a novela ainda é um formato predominante, que as pessoas vão continuar querendo consumir, esse formato vai migrar. Assim como migrou da rádio para a TV, vai migrar do sinal da TV para o streaming. É um formato que já está se reinventando no streaming, né? Veio da rádio para a TV e da TV para exatamente, isso que eu falei. É um formato que vem migrando, né? Então, as radionovelas fizeram muito sucesso no rádio. Você tem clássicos e clássicos que muitas vezes, que inclusive foram montados no rádio e depois remontados para a TV. Assim. Novela, ela faz parte total da minha história, porque éramos eu e mamãe. Papai assistia o jornal, a gente não assistia. Eu cresci numa casa que era eu, papai e mamãe. Papai morreu quando eu tinha 12 anos, e aí então ficou muito eu e mamãe o tempo todo. E a gente assistia novelas juntas e debatia sobre tudo. E teve um momento que eu precisei estudar à noite. Quando eu fazia terceiro ano. E depois, posteriormente, na faculdade. No terceiro ano, eu estudava pela manhã. Não, perdão. Trabalhava pela manhã, estudava à tarde e fazia cursinho à noite. E não tinha como assistir mais as novelas, né? E mamãe... Eu assistia no final de semana, mas a mamãe sempre me contava. E às vezes a gente estava tipo, no café da manhã e ela dizia... Érica, tu não sabe. Pois Maria... chegou em casa e pegou a Helena com o Ricardo lá. E eu, quem é Maria, mano? Pelo amor de Deus. Quem é Maria? Quem é Helena? E assim, os personagens faziam tanta parte da nossa rotina, assim, era tão comum, que ela não tratava assim, na novela de ontem aconteceu isso. Não, era assim.
Deixa eu te contar. Tipo assim, ontem, menino, o marido de Stephanie deu vários tiros no carro de Renato. A gente sabe do que a gente tá falando. Assim, Sim. Quem não assistia a novela de jeito nenhum, como eu não tava assistindo... Esta referência é para Um Lugar ao Sol. Mamãe contava assim com muita naturalidade. Que não, Mas tipo, a novela ela tá integrada ao nosso cotidiano. Assim, acho que essa é uma marca muito grande da cultura brasileira, assim, da cultura de massa do Brasil. Assim. Exatamente. A novela, ela perpassa o nosso cotidiano. Acho que assim, principalmente porque tem uma autora maravilhosa que está escrevendo TCC, né? Mas tem uma autora maravilhosa chamada Beatriz... Não é Beatriz, eu ia dizer que era Beatriz Salo, mas não é Beatriz Salo. É a Maria Rita Kel, que ela pontua a TV como essa interface entre o sensível e a população. Ou seja, a TV é essa camada que traria essa interface da população com o sensível. Ou seja, com manifestações culturais, artísticas. Porque, querendo ou não, a gente vive em um país, em um local, acho que pra gente, talvez até um pouco mais, assim... que contato com algumas manifestações culturais, artísticas, é caro. Né? Às vezes, consumir algumas manifestações artísticas é caro. E nós moramos num país continental, que não chega tudo em todo canto. Exato. Assim. E a TV é a telenovela, assim, é uma manifestação teatral, artística, acessível. Isso. Acessível, porque tá ali, assim, a Fernanda Montenegro dá diversos depoimentos, assim, que ela fala que hoje em dia a gente tem que conviver um pouco mais com a publicidade, né? Porque as emissoras, os veículos, o streaming precisa se manter, né? Ela traça um paralelo muito interessante, que você tá ali envolvido naquela história, levado por ela, e você tem ali 10 minutos de arte, 10 minutos de construção artística, de expressão, de atuação, depois você convive com 5 de anúncio, para depois você voltar e ter mais 10, 15 de contato com esse sensível, assim, de contato com essa manifestação. E assim, tá ali, é uma manifestação factível, fácil, acessível, assim. E a gente não tá mais no campo, assim, de que as produções são despretensiosas, ou seja, que entra qualquer coisa no horário. Não, a gente tá exigente. Isso, nós estamos exigentes. Tá exigente, porque eu reassisti Tieta e eu disse, meu Deus do céu, como era fácil fazer as produções, porque era tipo assim, era um único cenário, era uma praça, uma coisa assim, tinha... Eu acho que a novela cresceu e, tipo, alguns personagens ganharam casas. Porque tem personagens que não tinham casa. Não tinha, nunca aparecia a casa da pessoa. É um casaleia. Ele sempre estava em outros cenários. E tinha vários personagens que não existiam. Então, eu não vou lembrar agora, mas tinha, por exemplo, o marido de fulana. E fulana era ativa, fulana aparecia em todos os episódios, falava muito do marido dela, mas esse marido sequer era escalado na novela. E depois de algumas semanas de novela, esse ator do nada aparece e numa casa. Numa casa. Uma casa não, um cômodo. Que era meio Chaves, assim, que só aparecia alguns cenários. E você vê hoje as mega produções como se dão, né? Acho que tem uma coisa super interessante. Dos anos 2000 pra cá. Mas assim, que a gente tá habituado muito a ouvir, porque, enfim, a gente consome também muita série, muito filme. E, sei lá, você... É impactado com aqueles orçamentos gigantescos, sei lá, tipo... Pra produzir um episódio de Euforia, que é uma série maravilhosa, inclusive fica a indicação, caro. Tá lá na HBO patrocina a gente também. Paga nós. Mas assim, pra produzir um episódio de Euforia, sei lá, você tem um orçamento de 4 milhões de dólares, se não me engano. Porque a HBO é assim, acanhada. Eu me lembro na época do Game of Thrones, cada episódio era... mas assim, trazendo pra nossa realidade, pra produzir um capítulo de uma telenovela, se investe 2 milhões de reais, assim, que são orçamentos absurdos também, assim. Você tem capítulo de novela que custa beira... Entendeu? Esses valores exorbitantes que a gente vê nessas produções de série. Né? Assim, você traçando um paralelo ainda maior, sei lá, uma série, ela tem um período de produção, sei lá, de 8, 10, 22 episódios. Uma novela fica no ar diariamente por 150 capítulos, pelo menos. Assim. De 6 a 8 meses. Exatamente, né? Ou seja, é um empenho financeiro considerável também para entregar um produto de qualidade visual, assim. Você tem uma fotografia cada vez mais trabalhada, assim, um enredo cada vez mais complexo. As coisas não estão tão simples, assim, ficando mais tão simples. Fala na história dos critérios. A série tem
a possibilidade de entre uma temporada e outra desistir. E a novela não pode. Renovar. Aí se não render financeiramente, não rendeu. Teve que fazer. No máximo, diminui os capítulos pra terminar antes. E na novela, sei lá, você tem que se virar se um ator no meio da novela tiver um problema. Porque a novela não pode sair do ar. Parar. Eu não esqueço Ela de não Cora. pode parar, assim. Exatamente. Sim, que voltou. Foi a coisa mais absurda que eu já vi, mas... Pois é, tipo, Império. Captains. É Império. Que inclusive foi reprisado agora no período de pandemia, no horário nobre. Exatamente. O Alexandre Nero maravilhoso. Sobre essa questão dos critérios, na década de 90, a gente aceitava, até no começo dos anos 2000, com muita naturalidade, o nordestino da Globo. Sim. Hoje a gente já não aceita mais. Tem, assim, vários estereótipos que se colocava, tanto que a gente viu Giovanna Antonelli fazer uma marroquina, uma japonesa, tudo assim. E a gente, tipo, a gente fazia, oi? Exatamente. Mas hoje a gente, pelo amor de Deus, a gente... O estranhamento há uns anos atrás existia, mas hoje é meio que sim, impraticável. Melhor isso aí, ajeita esse negocinho aí. Vai estar estreando nesses dias, não sei se quando esse episódio for ao ar, já deve ter entrado no ar, o remake de Pantanal. Pantanal, vocês não venham dizer que vocês lembram de nada, porque não é da época de vocês. Eu quero assistir para descobrir por que mãe fala Juma Marruá em alguma situação. Juma Marruá era eu assanhada, quando eu acordava de manhã. Cabelo. Quando eu acordava de manhã, dizia, eita, tá escrito em Juma Marruá. E assim, e eu ficava, Pantanal, eu lembro. Cara, eu não tenho como lembrar, porque eu não assistia. Porque a mamãe não deixava eu assistir novelas tardes. Porque tinha cenas, né? Calientes. E Juma tinha cenas bem calientes no frontal. A internet tá aí pra lembrar 90, você, cara. No frontal, Cristiana Oliveira, né? Cristiana Oliveira. Mas eu lembro, porque mamãe os detalhes assim, Juma, olha o spoiler, a mãe de Juma é uma onça. Literalmente falando, às vezes. É uma onça. Então, assim, tem essa história. Gustavo é quem vai gostar, que Gustavo gosta desse povo que vira bicho. Esse negócio de virar bicho, dessas coisas. Então tinha isso. Então, e eu lembro que passava na extinta TV Manchete. E no Crato, tinha uns negócios de umas épocas, eu não sei se era no Crato ou era no interior do Ceará inteiro, de a gente ficar sem alguns sinais. Uma vez a gente ficou sem o sinal da Globo. Ficou tipo meses sem o sinal da Globo. Hoje tá sem a da Band. Pronto. E nessa época, no auge de Pantanal, que era o que se falava, ficamos sem o sinal da Manchete. Só tinha Pantanal quem tinha parabólica. Tinha que ter antena parabólica, senão você não assistia. Então, quem tinha antena parabólica contava às outras pessoas sobre Pantanal. Por quê? Porque passava muito tarde. E ninguém ia pra casa de ninguém assistir Pantanal. Né? Como eu ia assistir Carrossel na casa da Raimunda Cajueiro, porque passava cedo. Mas Pantanal passava muito tarde, então assim, se falava muito de Pantanal. Foi um fenômeno muito grande na época. Foi uma das... E me preocupa muito essa aposta da Rede Globo do fenômeno não se repetir. Porque eu acredito na maldição dos 15 anos. O que você viu há 15 anos atrás que foi bom, não reveja. Assim, e Pantanal foi aquela... eu já tô com expectativa. Aí minha expectativa Pantanal foi ao ar lá no início dos anos 90. Foi 91, 92. E já era tipo uma das apostas da Manchete de tentar reengrenar a produção que a Manchete já vinha ali capenga das pernas, caminhando pra falência. E fez isso, né? Fez Pantanal, fez e depois eles... E depois acabou entrando em decadência de novo. Hoje em dia o sinal da Manchete é a Rede TV. Pra você ver, né? Triste, sim. Voltamos àquilo, já tratamos aqui, né? Não falar mal, né? Jornalista. Cuidado, Beatriz. Não, gente, já não basta a Band, para. Pois é. De Macedo aí, entendeu? Quem perdeu as referências, veja os episódios anteriores. Mas assim, foi um fenômeno gigantesco, né? Manuel Carlos, de autoria de Manuel Carlos, está sendo agora reescrita pelo neto do Manuel Carlos, né? Então, assim, fica uma expectativa gigantesca. Assim, e uma expectativa gigantesca natural, né, tem que ser alimentada pela própria Globo. Porque, assim, as chamadas de Pantanal, assim, acredito que todo mundo esteja vendo. Em horários super nobres. Em horários extremamente nobres. E, assim, extremamente lindos. Assim, a fotografia... Teaser de Hollywood. Exatamente. A fotografia é muito bonita. A caracterização dos atores está... impecável, assim, assim, pelo menos esse início de chamada, impecável, assim. Sim. O texto de off, melhor ainda, assim, é incrível, assim, você olha aqueles, meu Deus do céu, eu ia soltar um palavrão agora, assim. Meu Deus do céu, quero ver,
quero ver esse negócio pronto, assim, porque é incrível, assim, é a expectativa incrível. A expectativa tá muito grande e, assim, eu acho que... E eles estão trazendo coisas diferentes, né? Porque a protagonista é uma atriz que fez uma Malhação. Cara, e eu não gostava dela de Malhação, não. E a Malhação que não teve fim por conta da pandemia. Da pandemia. Então, assim, é uma aposta também muito alta. Muito Mas, assim, complicado. ela tá... uma mega produção, assim... Porque tá cercada de nomes gigantescos. Porque, assim, a Juma Marruá é uma iniciante, assim, mas naturalmente passou por um processo de preparação. De preparação longuíssimo, né? Vem se falando sobre o remake de Pantanal. Há uns 3, 4 anos. Exatamente, assim. Mas você tem Osmar Prado, assim, lá, assim... Talvez um dos melhores papéis de Osmar Prado dos últimos anos, assim. Um Marcos Palmeira revivendo, assim, um auge da carreira... Juliana Paz também em um papel bom. Despedida do contrato da Globo, exatamente, né? Sem contrato fixo, agora só por obra, mas assim, em um papel bom. Assim, tem um conterrâneo nosso cearense aqui, Silvério. Silvério, maravilhoso. Beijo, Silvério. Beijo, Silvério, maravilhoso. Por favor, venha conversar conosco aqui. Quando ele estiver no Cariri, ele vem. Silvério levado também para um outro papel massa. Assim, você tem um conjunto de atores, um elenco que é fenomenal. Assim, é um elenco estelar que tá lá pra entregar Pantanal pra gente, assim. E a Globo já teve uma experiência de um remake que foi muito bem sucedido, que foi o caso de Gabriela. Exatamente. Gabriela foi um sucesso estrondoso. Assim, que eu me lembro que só se falava de Gabriela assim. Que também foi com a Juliana Paz. Com todas aquelas polêmicas, Zé Vilker, aquele personagem pesadíssimo, que assustava as pessoas. Hoje eu vejo no TikTok os trechos e as pessoas ficam horrorizadas com aquele personagem. Mas era um retrato. É um retrato, inclusive, do clássico, né? Exatamente. Assim, muito, é um retrato, assim. E Gabriela teve um acabamento, gente, maravilhoso, sabe? Assim, porque eu lembro quando anunciaram o remake de Gabriela, todo mundo ficou um pouco assustado, porque quem assinou o remake foi Valci. Foi. E Valci tem um texto demasiadamente didático. Exatamente. É uma das maiores críticas a Valci. E ficou todo mundo com medo, porque assim, ele vai tornar o texto parco, assim, demasiadamente simplório. E felizmente não foi isso que aconteceu, pelo menos não pra mim, assim, eu gosto muito do texto. Eu também. Assim, da entrega final. E assim, Gabriela tem uma pessoa maravilhosa. Eu tô aqui chacoalhando o microfone toda hora. Mas tem uma pessoa maravilhosa no elenco. Eu pago um doce pra quem acertar. Ivete Sangalo. Não, eu gosto muito de Ivete Sangalo também, mas não é Ivete Sangalo. Que foi uma aposta também, né? Quem? Isso, uma aposta também. Quem é? Qual é a aposta? Ivete Sangalo, Érica Souza? Eu tô apostando pra perder. Qual é a aposta, Eu Beatriz? tenho uma, mas fugiu o nome dela da minha cabeça. Descrições. Que é a senhorinha que no final se descobre que ela também era puta. E você, Jim Macedo? Qual a sua aposta? Tem muita gente maravilhosa naquele elenco, como Suiane Moreira, nossa conterrânea aqui. Suiane Moreira também vai vir aqui ao podcast muito em breve. Inclusive, o convite ela já reforçou que vai vir sim, porque ela tá nos trabalhos. Estamos aí encaixando na agenda de todo mundo, mas aguardem. Então, Jim Macedo, qual é a sua aposta? A aposta dela é Suiane. A minha aposta é Suiane Moreira. Temos uma pessoa aqui no estúdio que acabou de colar grau. Esfrega teu diploma na cara de Felipe agora. O mais novo jornalista cearense, chamado Saulo Mota. Parabéns, qual é a sua aposta, Saulo Mota? Tem apostas? Fala aí no microfone de Jimmy. Nenhuma, porque eu sou péssimo noveleiro. Nunca assisti, Saulo, não. cancela esse Saulo. Eu já li a obra, Cancelado. mas nunca assisti a novela. Cancelado. Não, mas tem uma pessoa assim, que é uma das minhas atrizes preferidas da vida, que é a Laura Cardoso, que é a senhora. É porque no final, a novela todinha, essas quengas. Aí no final ela era quenga também. Laura Cardoso, eu acho assim... demais. Impecável. Laura Cardoso... Eu me apaixonei por Laura Cardoso em 2003, vendo a minha novela preferida, que é todo mundo que conviveu comigo, assim, mais de uma semana, provavelmente você vai descobrir qual é a minha novela preferida, que é Chocolate com Pimenta, assim. Ana Francisca. Isso, assim, eu acho Chocolate com Pimenta um primor de novela, assim. Lá em 2003, eu vendo a novela, Laura Cardoso fazia Carmen, que era a avó da personagem de Mariana Ximenes, a avó de Ana Francisca. E, assim, uma personagem de uma doçura sem tamanho, assim. Assim, uma atriz gigante, tão grande. Porque Laura Cardoso fez a mãe de Ruth e Raquel, lá em Mulheres de Areia, entendeu? Fez Carmen, fez a avó
dos Bons Costumes lá em Gabriela. Kenga! Depois fez uma Kenga que era daquele cabaré, do Paraíso. que teve até Pablo Vittar. Exatamente. Em um outro lado do Paraíso, assim, de uma versatilidade. E é uma atriz de 92 anos, se eu não me engano. Incrível. Assim. E do auge de toda a sua vitalidade. Aquela mulher maravilhosa. Maravilhosa, perfeita. Sim, eu rendo homenagem a Laura Cardoso em qualquer espaço que eu esteja. É mais perfeito. Não, Gabriela é assim... Vou colocar... Eu consigo fazer tranquilamente um top 10, um top 20 de novelas. Por ser noveleira. Mas tem uma que faz parte da minha paixão, assim, do meu íntimo. Inclusive a trilha sonora e tal, que é Rock Santeiro. Rock Santeiro, é. Assim, e Rock Santeiro tá nessa caixinha de Tieta, que era poucos cenários, umas coisas assim, meio... E Rock Santeiro... Os mesmos circuitos. Cara, é porque assim... Não sei se a Ali já era Projac na época, não sei. Não, Projac é só a partir de 95. Porque é uma praça, aí tem um monte de fachada ao redor e algumas pessoas estão em casa. E tem as coisas que não faz sentido. É massa que algumas pessoas estão em casa. Aí assim, fulano que mora não sei aonde, que tem que atravessar o rio. Mas as pessoas vão e voltam com muita facilidade. Aí tem a pessoa... É tudo muito... É tudo muito fora livre. De lógica. Assim, a liberdade da ficção e da necessidade dos anos 80. Não existe essa relação de espaço e tempo nessas novelas. Não. Mas estava tudo bem, era bom, é muito bom de consumir a história. Inclusive, assim... E a história de Rock Santeiro é muito instigante. É extremamente. Assim, Santocinha e... Da história do povo, de tudo. Rock Santeiro e Tieta estão ali no... Era um tempo em que a gente gostava de Regina Duarte. Mas, enfim... Mas eu finjo que ela morreu na década de 90 e essa senhora é uma usurpadora. Uma usurpadora. Igual Renata e Christian. Uma usurpadora. Mas, assim, uma curiosidade sobre Rock Santeiro, que o Rock Santeiro tinha sido censurada na época da ditadura militar. Sim. Rock Santeiro era para ter entrado no ar 10 anos antes do que entrou. Entrar no ar. E a censura, né, foi pro censor, naturalmente, como tudo iria. E na análise dos censores da ditadura militar, parou. Porque havia um conteúdo excessivamente sexual, se eu não me engano. E também por causa da igreja. Exatamente. E tal, porque na verdade, era um combo. Era um conteúdo sexual, político e religioso. Exatamente. Então era tudo que a censura queria. Porque é assim, na verdade, Rock Santeiro, quem não assistiu, é uma grande mentira. Você, Saulo, que é uma pessoa sem cultura. Rock Santeiro é uma grande mentira. A viúva Porcina não é viúva de história nenhuma. Não. Ela sequer conheceu Rock Santeiro. Rock Santeiro não morreu, não teve milagre. Nada existiu. É uma grande farsa. É uma grande farsa. Era a própria grávida de Taubaté. Tipo, ela recebia os louros, colhia os louros de ser a viúva do santo da cidadezinha. Quando, na verdade, ela não era nada. Não, na verdade, ela não era nada. Ela era apenas a amante do Lima Duarte. Só um outro parêntese. Graças... Que era o homem poderoso da Não, cidade. graças, eu reformulo esta frase. Não há graças nenhuma nisso. Mas por causa da censura... surgiu um grande clássico da teledramaturgia brasileira, que é Pecado Capital. Pecado Capital, exatamente. Porque Pecado Capital foi... Que também teve um remake muito bom. Isso! Que Pecado Capital foi encomendado pela direção da Globo, lá nos anos 70. Como tampão. Isso, como tampão, pra Janete Claire. Exatamente. E aí, em 3 meses, diga-se de passagem, em 3 meses, a Janete Claire escreveu a sinopse foi aprovada e se deu o processo de produção. Aí tava lá, nasceu o Pecado Capital a partir da censura de Rock Santeiro. Eles falavam que no remake eles queriam incrementar as coisas que eles não conseguiram colocar na época. Eu me lembro, o Pecado Capital também tá muito clássico. Eu não vou me lembrar o nome da menina. Da mocinha da história. Eu também não me recordo. Que quem fazia é a menina... Grita, tô rica, eu sou rica! Carolina Ferraz, no remake ela era quem fazia. E... era um ponto que eu queria entrar aqui na nossa conversa sobre a moda, sobre a influência das telenovelas nos nossos hábitos, nos nossos costumes e principalmente na nossa moda. Quando falou Giovanna Antonelli, eu acho que ela é a rainha da quem acha que influencer surgiu na internet é porque não acompanha Giovanna Antonelli, existe, porque... gente. É porque não assistiu o Clone. Salve Jorge. Sim. E viu aquela capinha de celular da delegada Elo, que encaixava os dedinhos aqui, virar febre no país inteiro. A pulseirinha de Jade. Sim, eu tinha várias. As unhas azuis da personagem que foi Clara, não era? Família, exatamente. A unha azul. Aquele azul... Era todo mundo, gente, em todo canto. A raiz preta do cabelo louro foi... Como é o nome dela?
Ai, meu Deus. A que raspou a cabeça na outra novela. Carolina Dickmann, numa novela que ela foi surfista alguma coisa. E ela disse que tava tudo bem ter a raiz. Porque o cabelo dela era louro e foi feita uma raiz preta proposital para o personagem. E virou moda. Ela normalizou a raiz preta. Normalizou a raiz preta. E nessa novela Em Pecado Capital, Carolina Ferraz fazia a personagem, se a produção puder pesquisar o nome da personagem, que era um diminutivozinho. Ela usava umas calças bem justas, de cintura alta, numa época que ainda era muito alto usar a cintura baixa, né? Ela começou a subir a cintura graças a ela. E era aqui, no meio da canela. Parece que era Corsário o nome da calça. Gente, foi a tendência. Todo mundo usava calça Corsário. E era... Carolina Ferraz fazia Lucinha. Lucinha. Falei que era no diminutivo, que ela era o par romântico do Moscov, que era o protagonista, que era a pessoa que estava envolvida no assalto e tal, na história do dinheiro e tal lá. Que é uma história bem legal. Eu acho que deve estar no Globoplay, não sei. O Globoplay está colocando algo... Né? Tá colocando parceladamente. Tem umas obras muito boas que ainda não foram para lá. Inclusive, Gabriela. Gabriela tem cortes, não tá completo direitinho do jeito que eu quero assistir. Globoplay, bota a Gabriela direitinho, completo. Já pedi. E era essa história da calça Corsário, assim, Lucinha, ela era uma suburbana. Não era que nem as outras personagens. Na Indomada, o personagem de Adriana Esteves criou a moda da roupinha que parecia um baby doll, tipo de cetim com rendinha, que hoje ainda... Mas assim, aquilo até então era um baby doll, e tipo, naturalizou-se, tipo, parecia uns vestidinhos, que eram umas camisolas, botar um cintinho, um sobretudo, e foi esse personagem. E teve muitos e muitos e muitos que ditaram moda. Então, assim, quem realmente influencia, não sei como é hoje, não sei se já é o contrário, se a TV já pega a influência para colocar, mas durante a década de 90 e os anos 2000, justamente com essas novelas adolescentes que teve muito na época, nos anos 2000, foram eles que influenciaram a moda, pautava a moda, os costumes. que seria. E assim, o auge para um cantor ter sucesso era a sua música tá tocando na novela. Nossa, então, assim, teve uma época, até uma certa época, era muito... A trilha sonora era muito importante. Sim. E eu não esqueço, saía volume 1 nacional e volume 2 internacional. Que a capa era o mocinho que tinha sido colocado, e no internacional era a capa de quem fez sucesso, porque tinha isso, né? Exatamente. Porque o público se Eu acho que até hoje uma das melhores trilhas sonoras de novela é Paraíso Tropical. Mulher, Paraíso Tropical é impecável. A gente vai falar um ponto só sobre Paraíso Tropical. Voltando à história da música, tem artistas que têm seus CDs de novela. Tem Djavan novela, tem como Leone novelas. Roupa Nova novelas. Roupa Nova deve ter. Roupa Nova deve ter vários. Tem música de novela pra fazer 3 CDs. É a galera que fazia as músicas, e assim, se entrasse, se a música decolasse na trilha, era disco de platina. Inclusive, pegando um recorte bem mais próximo da gente, assim, se você pegar a história do Aviões do Forró, por exemplo, você tem um Aviões de Forró antes e depois de estar em trilhas de novelas globais, por exemplo. Antes era um sucesso Calcinha bem mais local e depois explodiu para o mundo. Calcinha Preta, assim. Exatamente. Que são exemplos, assim, mais localmente mais próximos da gente. Sim. Saulo tá ali atrás cantando Chupa que é de Uva. Tá ali atrás interpretando um dos clássicos do Aviões de Forró. Em novelas. Na minha cabeça tá tocando a de Calcinha Preta. Quero ver você correndo atrás de mim. Eu quero ver. Norminha e Abel. Norminha lá, tudo beba. Exatamente. Beba. Vamos falar de Paraíso Tropical. Vamos. Cara, Paraíso Tropical. Eu disse, meu Deus, eu vou ter que pedir demissão no meu trabalho. Porque eu sou uma mulher de categoria, né? De categoria. Porque Paraíso Tropical entrou na Globoplay. E eu vi naquele especial novelas a Pitanga falando que não queriam ela pro personagem de Bebel. Porque acharam, porque ela é uma mulher elegantérrima, demais. Ela é calada, ela é elegante demais. E achavam que ela não iam conseguir. E nem achavam que Wagner Moura combinaria. A necessidade do papel. Era, porque era o boyzinho, o playboy e tal. E tipo, cara, foi paixão nacional. E foi aquela história. Era o vilão e a prostituta do calçadão. Isso. Que viraram os protagonistas da novela. Roubaram integralmente a novela. E assim, mas era maravilhoso. Maravilhoso. E recentemente, Wagner Moura deu uma entrevista e disse que nunca chamou uma mulher de cachorro.
bicho. Porque tava no imaginário popular. Verdade, cachorra. Ele era muito fora da realidade. Tanto que teve no Big Brother 21, que teve João, que ele estava numa cena, eu estava assistindo, que foi num horário que eu estava assistindo, e ele disse, que excelente ideia, esse casamento primaveril, pleno outono. E eu tive uma crise de riso, eu digo, meu Deus, eu não acredito na Jimmy. O que foi? Tu não pegou a referência, eu digo, meu Deus, só eu e João, que são Foz de Paraíso Tropical. Porque era muito maravilhoso. Pra quem não sabe, você procurar esse corte na internet que tem. Inclusive, eu já vi até no TikTok, é muito bom. Porque Bebel queria ser uma pessoa de categoria. Isso. Uma mulher fina, da sociedade, né? E ela era uma prostituta de calçadão, daquelas roupas de látex muito coladas, botas cano longo, uma coisa assim com muito brilho, muito tal. E ela foi emergente socialmente pelas relações que ela tinha. E ela foi convidada para um evento, um casamento assim da alta sociedade. E uma das pessoas do convívio dela arrumou ela, deixou ela extremamente elegante, belíssima, né? Com um chapéu desse. Mas elas, quando eu abrir a boca, vão sacar que eu sou piranha. Porque se eu falar, depois você os termos não fala. eram exatamente esses. Era exatamente isso que ela falava. Ipsis literis, né? E era uma novela das 7, né? Isso. Elas vão sacar que eu sou piranha. Ah, pois fica calada, não fale nada. Se alguém puxar alguma conversa com você, foi até o personagem que era do... Ai, não vou lembrar. Que era o pai do Tony Ramos. O pai do personagem de Tony Ramos que ajudou ela. Quando alguém falar com você só repita uma frase. Elogie. Nossa, que excelente ideia esse casamento primaveril em pleno outono. Todo mundo que chegava para ela repetia isso. Aí chega como é o nome dele? O do Wagner Moura. Do Wagner Moura. O que você está fazendo aqui, Bebel? Que excelente ideia esse casamento primaveril em pleno outono. Ele, que você tá ficando louca? Aí ela repete a frase. Aí quando ele vê que ela tá repetindo, ele diz, e quem foi que ele chamou para esse casamento outonal? Primaveril. Essa cena é maravilhosa. Maravilhosa. Essa cena é muito boa. Com a carreira dele se tornando internacional, ele despontando mais, estão trazendo muita cena dessa novela pro TikTok. Tá viralizando as cenas dos dois. E as pessoas se descobrindo aquele casal maravilhoso. Maravilhoso. Tá, e tem a cena que é uma releitura de Uma Linda Mulher, onde ela é maltratada numa loja, né? Sim. E ele vai com ela, porque ela chega lá com cheque, e a mulher... Não dá a menor bola. Não vou receber esse cheque. E aí ele chega lá, diz o que é que você quer? Quer 2 toalhas, uma dessa aquela pequena do rosto. Ela emburrada com ódio. E o que mais que você quer? O que mais você quer? Eu quero umas daquelas bichinhas de pisar fofinha. Ah, pantufa, ela quer 2 pantufas, traga. Quem mais? Diga o que é que você quer. E ele todo... É muito... O Paraíso Tropical tem cenas que são muito Uma Linda Mulher. Só falta tocar Pretty Woman. Só falta. Só falta tocar Pretty Woman. Né, quando ela instala o chuveiro elétrico dela... Meu chuveiro elétrico... Mas, assim, Camila Pitanga entregou muito Bebel. Assim, muito. É um dos melhores incrível. papéis da carreira dela, inegavelmente. Assim, ela tá muito bem no papel. E ela disse que lutou pra ter aquele papel porque fugia disso, né? Fugia do personagem que ela sempre fazia, da pessoa ponderada e tal. Né? Que infelizmente imprime nisso. Eu me lembro uma vez que a Juliana Paz também deu uma entrevista falando que uma época que ela ficou muito tempo fora da TV. Da TV, tá escutando um barulho. Tem um gato fazendo barulho aqui fora. Quem tá morrendo. Paramos momentaneamente por isso. E ela ficou muito tempo fora porque ela disse que não queria mais fazer personagem da Gostosa. Inclusive, na época assim, que ela estava no auge da carreira dela, ela sempre fazia a Gostosa, assim. Era assim... Não era sempre um personagem que o corpo dela se sobressaía. Né? E na época ela fazia a campanha de uma grande marca de cerveja, que ela era chamada de A Boa. A cerveja era boa e ela era a boa. Então tinha muito nisso. Então, assim, e ela decidiu, ela passou muito tempo, foi para fora estudar, inclusive estudar dramaturgia. E ela disse que não queria isso, não queria a associação que ela podia entregar mais. E ela não queria ser mais só a gostosona. Eu queria papéis mais complexos, expressivos, né? Porque, assim, daquelas coisas, durante muito tempo a novela também reproduziu arduamente, assim. Estereótipos. Reproduz até hoje uma série de estereótipos, mas assim, já foi bem pior do que a gente observa hoje em dia, assim, de ter a mulher quase que como um pedaço de carne exposto para ser consumido em horário nobre, assim. Né? Isso ia definir se uma novela ia bem ou não ia bem, assim. Você tem
casos, e mais a própria Juliana Paz, tem como um dos seus primeiros trabalhos o Clone, que tá em reprise agora no Vale a Pena Ver de Novo. Não, acho que é em Laços de Família. Laços de Família, que ela é a empregada. Laços de Família, que ela é grávida dos gêmeos. Mas, assim, e ela... Senhoras noveleiras. O personagem é o corpo dela. É só o corpo dela. É o corpo dela, assim. É o corpo dela que aparece a todo momento. Tem várias cenas que o rosto dela não aparece. Eu me lembro que tem uma cena que quando eu vi no remake me causou essa observação de que ela chega, a câmera pega ela por trás, né? E ela vem, se abaixa para entregar o champanhe ao patrão dela, que ela tem um caso. E ele levanta da piscina e ele vem tocando a perna dela. E ele fica na altura do quadril dela. E a cena é essa, o quadro. Tá ela de costa, a bunda dela em cena. E ele passando a mão na perna dela. Eu digo, cara, que assustador. Na época que eu vi a primeira vez, eu nem... A primeira vez, nem isso, às vezes passa despercebido, porque a gente era muito mais jovem. E aí, quando eu vi, eu sou, poxa, pesado demais. Aí tem uma novela que uma coisa que eu acho muito boa em novela é quando o mocinho e a mocinha são colocados de escanteio e os protagonistas viram outras pessoas. Cabocla, pra mim, é um exemplo maravilhoso disso. Cabocla. Porque Vanessa Giacomo não brilhou. Não é o melhor papel de Vanessa Giacomo. Agora eu esqueci o nome da menina, que era o casal de verdade. Que era... Ai, meu Deus do céu. Qual era o personagem? Ai, meu Deus do céu. Que era uma estudante de fora. Sei que ela, pra mim, eram os principais. Assisti recentemente uma novela rodeada de problemas, né? Mas é uma novela que eu gostei muito, que foi Nos Tempos do Imperador, que, tipo assim, o personagem de Mariana Ximenes, que era pra estar ali no núcleo principal, era muito ruim. Entendeu? Assim, e a gente, assim, o público passou a odiar a personagem e tudo. E os enredos paralelos cresceram muito, ficaram muito bons, de verdade. O núcleo da médica, da irmã. Nossa. O núcleo da taberna. Pra mim, Dolores e... Como é o nome dele? Nélio. E Nélio foram o casal. O casal da trama. O casal da trama. Eles uma história realmente romântica. A trama pra a única pessoa que era e continuou até o fim foi o vilão. Que foi Nero. Isso. Ele entregou. Mas assim, Tunico Bolsonaro. Alexandre Nero vem numa... Eu sou louca por referências por todo lado, assim, na trama também, ao contexto político brasileiro atual. Foi muito bem. Mas, assim, Nero vem numa pegada muito boa. Eu sou fã daquele homem. Eles vêm fazendo sucessivamente papéis muito bons, assim. Fortes. E ele tem entregado muito nesses papéis, assim, porque... A observação que eu faço é que quando Alexandre Nero tá em cena, não tem mais ninguém. Ele rouba pra si. Tudo, é só ele. Porque a luz vai pra ele. Pra ele. Ele é muito... A luz vai pra ele. Em tudo. Assim. E em todas as novelas que você vê ele. Tudo, até nos personagens secundários. Na novela que Lília Cabral era... Fina Estampa. Pereirão. De Pereirão. Que era um personagem ruim. Ele batia em Dira Paz... Mas era um personagem forte. Eram assim, cenas boas, né? Entre os dois. Exatamente. Cenas muito boas. Muito boas. Tipo assim... O problema de Fina Estampa é a novela mesmo. A gente queria a regeneração dele. Porque, em geral, a gente quer que morra. Que tudo. Não, a gente torceu pra que ele se ajeitasse. A gente torcia pra... Mas, assim, e no fim deram um final mais decente pra ele. Inclusive, ele ainda apareceu no filme do Crow. Foi. No primeiro. Fina Estampa é uma novela, acho que... Assim, propõe um negócio ruim da concepção ao final. Assim. Nenhuma abordagem em Fina Estampa presta. Nenhuma, assim. Porque, assim, é aquelas quando a telenovela presta um desserviço público. Sim, porque a abordagem, um tema relevantíssimo quanto violência doméstica, foi tratado, assim, com uma, assim, pra conseguir ser superficial, tem que aprofundar muito ainda. Porque, assim, a personagem da Dira Paz... Ela tinha um sonho ingênuo que muitas vezes move pessoas vítimas de violência, principalmente violência doméstica, que é de que vai curar o outro. Assim, que vai curar o outro. Assim, durante muito tempo, ela evita sair daquela circunstância pelas prisões que a mulher muitas vezes está imposta. Dependência econômica. Dependência econômica, emocional, os filhos e tudo mais. Quando ela vence isso, ela entra em um ciclo de que ela vai regenerar o seu antagonista, vai regenerar o seu agressor. E assim, isso na ficção tem uma saída, porque é ficção. Mas na realidade... É ficção.
Na ficção tudo cabe. Tem uns temas que eu fico muito preocupada na forma que abordam. Por exemplo, Stephanie, em Um Lugar ao Sol, as pessoas têm raiva dela. Então, assim, as pessoas estão torcendo para que ela se lasque, as pessoas estão torcendo para que o marido dela mate ela. É uma mulher que é vítima de violência doméstica, que teve essa abordagem, que a Lei Maria da Penha foi aplicada, que teve essa história toda, mas estão colocando ela como a piranha caloteira que merece aquilo ali. Entendeu? Que, assim, tanto que eu parei de assistir quando eu disse, não, pô, desisto, porque eu vejo como um desserviço. Porque a gente já escuta muito isso. Muito isso. Da mulher que escolhe apanhar, apanha porque quer, apanha porque mereceu. A gente passa 24 horas tentando desconstruir esses estereótipos. Pra você ver sendo colocado em horário nobre. Vem colocado em horário nobre. Que, assim, é uma... Às vezes parece que é, às vezes, preguiça. Assim, de pensar uma abordagem melhor. Porque assim, quando você tem um tema que é tão socialmente relevante... Exatamente. Só aquele tema demanda um foco e uma história pra si. Você não pode distrair o telespectador daquela trama envolvendo esse personagem uma série de outros ganchos desnecessários, assim, porque você deixa de abordar com profundidade um tema que é essencial, exatamente. Rende pra trama e rende socialmente falando, e assim, a novela tá no fim, não tem mais como salvar. Não tem mais como salvar. Assim, aí fica parecendo salvar vai ser um remendo. Isso, que salvar vai ser um remendo, o remendo vai sair pior que a encomenda. Exatamente. E assim, uma trama que tinha tudo pra ser importantíssima virou trama de corte na novela. Então, assim, tá mais fraco no negócio ali, bota esse aqui de tapa-buraco. Tá mais fraco ali, bota esse aqui de tapa-buraco. E assim, não aprofunda. E aí, é uma novela que tem uma série de problemas, porque o personagem de Bárbara traz uma carga de problemas que a gente... Aí, tal hora a gente tá torcendo pra Bárbara, tal hora a gente tá preocupado com Bárbara, tal hora a gente tá revoltado com Bárbara. Exatamente, porque assim, uma personagem com problemas... reais assim, que não são tratados. Exato, porque assim... são vilanizados. Isso. Porque assim, eu detesto novela que não se vende como novela. Não se vende como... a novela não tem um vilão definido. Novela tem vilão. Tem. Ponto, acabou. Novela tem vilão, novela tem protagonista, tem mocinho, tem antagonista. Exatamente. Porque, assim, tem tudo. Um Lugar ao Sol, que é uma novela que tá findando a sua história aí... totalmente perdida. É uma novela totalmente perdida. E que tem um vilão... não... Tem um vilão muito definido. Que o vilão definido é o cara branco, hétero, cis, assim... Pô, assim, o personagem do Cauã Raymond é o vilão da novela. Assim, ele faz coisas absurdas. Ele usurpa o lugar do irmão e ele faz coisas absurdas pra se manter nesse lugar. Absurdas mesmo. Assim, a vilã da história não é Bárbara, assim, não é a Aline Moraes, assim. Ela é uma vítima de si mesma, vítima das carências de si. Sim. E o mocinho da história toda em Ravi, que no roteiro original tava pra morrer na primeira fase da novela. Dava pra morrer. E tipo, vem carregando a trama. Só que tem horas que me canso, eu digo, meu Deus, até quando vão martirizar esse personagem? Assim. É doentio. Tanto assim que eu vi que tiraram o Joyce. Eu não sei até hoje porque foi que Joyce morreu. Porque não tem justificativo pra morte de Joyce. De jeito nenhum. Ela só morre. Ela só morre, assim. Não há um caminho lógico pra chegar até ali. Nada, nada. É como se, assim, ela morre pra que... Você, que é o telespectador que está acompanhando a novela, ela morre pra que Stephanie vá pro apartamento que ela estava e encontre um celular em que ela conta... todo assim, que é um enredo que não se encaixa. Não se encaixa, porque esse vídeo poderia aparecer em qualquer momento. Exatamente. Que é um dos perigos, assim, da novela... enquanto obra fechada. Que eu fico muito preocupada como é que vai ser os malabarismo pra essa novela encerrar, porque assim, já me decepcionou bastante. É a história de eu achar que se perderam, tentaram pegar por um caminho e deu muito errado. Amor de Mãe amava muito, mas eu acho que a volta dela e o final foi meio preguiçoso. Mas você acha que... apressado. Merecia mais. Não, merecia. Acho que Amor de Mãe... porque é uma obra muito boa, melhores telenovelas feitas nos últimos anos. Assim, me fez chorar muitas vezes, me fez angustiar. A trama era boa. Porque tem umas coisas que as pessoas são feitas de estúpida, que é muito raso. Digo, pelo amor de Deus. Amor de Mãe não, era tudo muito bem amarrado. E assim, funcionava. Amor de Mãe foi uma das produções que sofreu de fato com a pandemia. Sim, de fato sofreu. Tanto foi exatamente na hora de ir para a reta final da produção, como quando decidiram retomar as produções, ainda estava naquela de não saber como fazer perante a pandemia. Aí foram então testar a gente com uma produção acaba dando aquele desconto, né? Tem que dar um desconto, assim, acho que Amor de Mãe... Não, eu entendo, né? É como Bia disse, né? Foi testado numa mega produção. Porque Amor de Mãe, pelo amor de Deus, é uma coisa... Mas assim,
acho que tinha que voltar pra terminar, porque também você não podia postergar mais, assim. Mas, assim, infelizmente, era uma que não tinha como fazer o que fez com Malhação, que foi aquele final enrolado. Porque Malhação tava no final, então eles deram uma enrolada só pra entregar o final. Mas Amor de Mãe não tinha como. Amor de Mãe, mesmo com essa volta, assim, tendo que cortar 50... Porque, assim, ainda tinham mais 50 episódios pra poder encerrar a trama. Pois e eles tiveram que encerrar a trama com mais 23, ou 23. seja, tiveram que limar muita coisa da história. Mas acho que Manuela Dias fez um trabalho... Manuela Dias é maravilhosa. Fez um trabalho, assim... Assistam Vingança. Isso, Justiça, mulher. Ou Justiça. Justiça. Assim, porque tem um episódio de Justiça que chama-se Vingança. Fez um trabalho maravilhoso, maravilhoso, assim. E acho que entrega pra gente uma atriz de um calibre maravilhoso que é Regina Casé. Não é? Porque, assim, Regina Casé a gente tá acostumado a ver... Ela como agitadora, como agitadora, como apresentadora, mas é uma atriz fenomenal, assim. Tem trabalhos no passado fenomenais como atriz. E a gente tem de volta essa atriz medonha... Com Lourdes, assim, porque pelo amor de Deus, Dona Lourdes cativou bastante. Construção de Regina Casé como Lourdes é impecável, assim. Ela é Lourdes, assim. Ela é Lourdes, assim. Você não consegue olhar pra ela e separar as coisas, assim. Ela era aquilo, assim. Sim. E eu que sou fã de Maria Bethânia, morro de amores por Maria... isso assim. Menino doméstico, ela não sabia, porque ela era burra. Toda vez que tocava Maria Bethânia, ela não sabia que ali era menino doméstico. Ali era pra ser, assim. Um último, fazer um parênteses final, que assim... das coisas dessa nova geração de atores que vem chegando aí. Chai Suede, vamos falar Chai Suede? Chai Suede, mas acho que principalmente, assim... Vai terminar um ator menos badalado, mas que eu acho incrível, Humberto Carrão. Maravilhoso! Que tá lá em Amor de Mãe, acho que tá escalado pra uma próxima produção já em breve, assim. Mas que é um ator que começou incrível, lá desses revelados pra TV lá em Malhação. Sim. Aí deixaram ele... cozinhando ali nas novelas das 7, mas sem querer... Mas sempre com uma chegada muito boa, porque assim, ele sempre defendeu muito bem. Mas ele fez empreguetes. Isso. Ele fez empreguetes. A gente não vai falar de empreguetes, porque já tá estourado, ou seja, novela é uma coisa que rende. Eu acho que a gente merece um 2 de novela. Novela rende. Então, rende. A gente vai dar um pause em empreguetes. Aí a gente vai retomar no próximo episódio sobre telenovela daqui. Cobre a gente, viu? Porque tem empreguetes, a gente precisa falar da Vivi. Que foi... A gente tem que falar como é que chama, meu Deus? Dos bordões dos personagens. Dos bordões dos personagens. Entendeu? Cada mergulho é um flash. A gente tem que falar de quem ficava impressionado com a viagem. Exatamente. Não, quando for passar, não vale a pena ver de novo, foi um surto. Escrito nas estrelas também. Nas estrelas. E a gente tem que falar do movimento MST no Rei do Gado. Assim, e a favorita, meu Deus. A favorita. Avenida Brasil. E a gente nem falou da Avenida Brasil. Nem falou de Avenida Brasil. Isso é muita coisa, meu caro. Tá achando que falar de novela é fácil? A gente não costuma fazer pauta para esse podcast, não, mas a do próximo tá pronto já aqui. Tá pronta. É porque são 70 anos. São 70 anos de história. E a gente trouxe só o que a gente conseguia lembrar. Exatamente. Então, fica aí de olho. E olha a telenovela com mais atenção. Ela retrata o seu cotidiano e influencia o seu dia a dia. Todos os dias. A TV também. Então... Foi um prazer, Erika Souza. Pra mim também foi um prazer maravilhoso. Voltaremos em breve. Sim, eu estou sempre aqui. Eu virei mais. Pareceremos. Foi um prazer, Beatriz Moraes. Foi um prazer. Foi ótimo. Foi excelente. Desbloquearam memórias afetivas. Maravilhoso. Foi um prazer de Macedo. Que é isso, prazer todo meu. Então, quer dizer, é de vocês também, né? Foi um prazer coletivo isso aqui. Então, voltamos em breve, você já sabe, né? Dá aquela ligadinha, contata a gente e vamos divulgar conosco. E deixa aqui embaixo nos comentários. Retomem de empreguetes. Retomem de empreguetes. Retomem de empreguetes. É porque a gente... A gente esquece. Tá bom? Beijo!